Bom, vamos entrar agora especificamente na Lei 11.105. Fiz todo esse histórico inicialmente para nos inserirmos, né, aonde que nós chegamos com toda essa gama de produtos, graças à promulgação dessa lei. A Lei de Biossegurança no Brasil, ela tem alguns fundamentos, mas vamos inicialmente verificar o que ela estabelece. Ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização para as atividades com OGM e seus derivados. Isso é muito importante, porque uma norma estabelecer isso, ou seja, o arcabouço legal para que outras normas sejam fundamentadas nela e determinando que haja fiscalização, ou seja, facilita com que essa lei seja cumprida. Porque se você tem uma lei e não determina como será feita a fiscalização, essa lei fica difícil de ser cumprida. Alguns conceitos fundamentais que nós temos que entender, que são especificados na lei, para nós entrarmos no assunto propriamente dito. O que são organismos geneticamente modificados segundo a lei? É o organismo cujo material genético foi modificado por engenharia genética. E o que vem a ser engenharia genética? É a atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA ou RNA recombinante. Então, os OGMs são aqueles que foram utilizados dessa técnica. Então, e o que são as moléculas de DNA, RNA, todos acredito que saibam disso, né? São as moléculas manipuladas das células, fora das células vivas, mediante a modificação do DNA ou RNA natural ou sintético, que possam multiplicar-se em uma célula viva. Então, a engenharia genética utiliza dessas moléculas para fazer a transformação de OGM. Por isso, não se aplica o conceito de OGM, tá? No caso de mutagênese, formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal, fusão celular inclusiva de protoplasma, de células que possam ser produzidas mediante métodos tradicionais de cultivo e também autoclonagem de organismos não patogênicos que se processa de maneira natural. Esses conceitos são importantes porque a lei estabelece que não se aplica então esse conceito de organismo geneticamente modificado quando a transformação obtida for por meio, principalmente aqui no caso de plantas, através de mutagênese, tá? Então, um exemplo bem claro a respeito disso é o sistema de produção desenvolvido pela BASF, o arroz Clearfield, que muita gente confunde ele com OGM, e ele não é OGM, ele é uma mutação genética que houve, então ele não se enquadra nessa lei, o arroz Clearfield. A lei estabelece algumas proibições também, no qual a gente vai descrever melhor no decorrer aqui, mas eu gostaria de deixar bem claro algumas dessas proibições. Que a implementação de um projeto relativo ao OGM sem a manutenção do seu registro individual, ele é proibido. Isso está determinado nas normas da CTNBio. Tá? Realizar a engenharia genética, todos esses trabalhos, sem a concessão da CTNBio, ou desacordo com todas as normas, também é uma proibição. Você destruir, descartar no meio ambiente um OGM e seus derivados em desacordo com as normas é outra proibição. Liberar no meio ambiente sem a decisão técnica da CTNBio também é uma das proibições, e aonde eu quero entrar especificamente é na utilização, comercialização, registro e patenteamento e licenciamento das tecnologias genéticas de restrição de uso. Tá? Essas tecnologias foram conhecidas como o Gene Terminator, que impede que as sementes gerem descendentes férteis, ou seja, essas sementes com essa transformação genética gerariam sementes estéreis. Essa é uma situação que está proibida no país, não pode ser desenvolvida, embora haja constantemente pressões para que sejam liberadas. Por um ponto de vista das empresas que desenvolvem, ela tornaria os agricultores sempre dependentes da compra de sementes. Os agricultores ficariam impedidos, por um processo natural ali da semente, de reproduzir sua própria semente. Ou seja, todo ano ele teria que comprar semente para fazer a sua lavoura. Por um lado,
existe esse medo. Por outro lado, aqueles que defendem o uso dessa tecnologia estão preocupados com a dispersão de genes indesejáveis no meio ambiente. Então, poderia ser utilizado algumas plantas para produção de algumas substâncias utilizadas na indústria farmacêutica, ou para terapias, e esses genes seriam segurados através dessa tecnologia Terminator, porque as plantas não reproduziriam, não fariam descendentes férteis. Então, é uma polêmica, mas eu quero deixar bem claro que isso, segundo a lei, está proibido no país por enquanto. Nós temos alguns elementos principais da lei, que é importante enfatizar que toda análise de risco efetuada sempre é caso a caso. Isso aqui nós vamos repetir ao longo dessa aula. E todas as decisões da CTN-Bio, segundo a lei, elas são formadas por um colegiado multidisciplinar, que também veremos. E todas as questões socioeconômicas de interesse nacional, elas são discutidas por um órgão superior, que é o Conselho Nacional de Biossegurança, e é o que a lei trouxe de inovação, ou seja, de quem é a palavra final sobre uma liberação comercial de OGM no país. Antes dessa lei, a lei anterior, ela não definia isso. Esse era um dos problemas da lei anterior, porque não se definia de quem era a palavra final. E agora, nessa lei de 2005, então, existe a palavra final do Conselho Nacional de Biossegurança, e a palavra final sobre questão de biossegurança é da CTN-Bio. Bom, o nosso sistema de biossegurança no Brasil, ele está focado e organizado de forma que várias instituições têm as suas prerrogativas. Nós temos o Conselho, em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Biossegurança, formado pelos ministros. Temos a CTN-Bio, que é uma comissão multidisciplinar. Temos os órgãos e entidades de registro e fiscalização. E temos as comissões internas de biossegurança, que são formadas pelas empresas. Bom, sobre o Conselho Nacional de Biossegurança. É um conselho formado pelos ministros de Estado. Então, a relação de todos os ministros estão aí, fazem parte da Casa Civil, Ciência e Tecnologia, até o ministro da Agricultura e Pesca. Quando é que esse conselho é chamado, ele funciona, tá? Basicamente, ele possui a competência, então, para analisar, a pedido da CTN-Bio, os pedidos de liberação comercial quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade socioeconômica de interesse nacional. Então, a própria CTN-Bio pode demandar desse conselho uma situação em que existe um OGM sendo pesquisado, entretanto, esse OGM ele é refutado no principal país importador daquela mercadoria no país. Tá? Então, o próprio conselho pode chegar à conclusão, olha, não vamos desenvolver esse OGM no Brasil, porque os nossos clientes lá fora não querem, então isso vai afetar o comércio internacional. Também, eles podem avocar, ou seja, eles podem trazer os processos de OGM para uma análise em última e definitiva instância. Então, eles, mesmo percebendo essa situação, eles podem trazer o processo e decidir se a liberação pode ser feita ou não. Mas o que nós temos visto na prática é o terceiro ponto da competência deles, que é analisar os recursos dos órgãos e entidades de registro e fiscalização em relação à decisão que a CTN-Bio tomou. Ou seja, nas primeiras liberações comerciais de OGM que ocorreram no Brasil, não foi um consenso dos órgãos de registro e fiscalização. Principalmente o Ministério do Meio Ambiente entrou com recursos contra a liberação de alguns eventos. Vamos ver mais tarde. Em todos esses recursos, o Conselho Nacional ratificou a decisão da CTN-Bio e os OGMs foram liberados. Então, a lei estabelece que, após a decisão da CTN-Bio sobre a liberação comercial, existe um prazo para que esses órgãos entrem com recurso ao Conselho. Esse prazo é de 30 dias. Nesse período de 30 dias, fica suspensa a eficácia daquela decisão da CTN-Bio. Ou seja, liberou hoje uma cana-de-açúcar geneticamente modificada, a CTN-Bio
faz seu parecer técnico dizendo que ela é segura e que pode ser liberada comercialmente. A decisão foi tomada hoje. Durante 30 dias ainda ela não pode ser efetivado o registro dela, efetivada os trabalhos para a liberação comercial. Ela fica suspensa essa decisão para verificar se algum dos órgãos não entra com recurso no Conselho Nacional de Biossegurança. Ok? Bom, e aqui estão então as resoluções do Conselho emitidas até agora. A primeira apenas aprovou um regimento, a segunda, efetivamente, em março de 2008, foi um recurso contra os eventos T25 e o Liberty Link em milho. Depois, em 2008, também, o milho, conhecido como milho BT, o milho MON 810, que é o evento MON 810, o milho Guardian, também houve recurso. E em 2008, ainda em julho, também um outro recurso contra o milho BT11, tá? Que é outro evento. Depois nós vamos tratar especificamente sobre o que é um evento. Bom, então, em termos de hierarquia, nós temos que o Conselho é o órgão, a entidade máxima no país, e esse Conselho é que decide realmente se serão ou não liberados os organismos geneticamente modificados. Abaixo dele nós temos a CTN-Bio, que estabelece as normas, e os órgãos de fiscalização. E abaixo da CTN-Bio nós temos a sua representante dentro da empresa, ou seja, é uma comissão dentro da empresa, uma comissão interna de biossegurança. Mais à frente vamos tratar especificamente dela. Bom, então falando sobre a CTN-Bio, tá? É uma comissão formada por profissionais de diversas áreas e um dos requisitos é que os cientistas que fazem parte dela sejam doutores. Então os cientistas são de 4 áreas específicas, né? São 12 ao todo. Eles fazem parte da área de saúde humana, saúde animal, da área vegetal e do meio ambiente. Então, são 4 especialistas com reconhecimento na entidade científica, tá? Nas organizações científicas, e eles devem ter esse conhecimento para poder fazer parte. A nomeação deles é feita pelo Ministério da Ciência, pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, e como os demais, são os especialistas também, um da área de defesa do consumidor, um da área de saúde, outro da agricultura familiar, do meio ambiente, da biotecnologia e da saúde do trabalhador. São especialistas trazidos de entidades, de empresas, de diversos setores para fazer parte dessa comissão multidisciplinar. Tá? E os órgãos reguladores que estão especificados na lei também fazem parte da CTN-Bio. Então estão lá o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Defesa e o Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, o mapa tem o seu representante, tá? São colegas também com nível de doutorado que fazem parte dessa comissão, e o Ministério também indica sempre algum especialista da área de biotecnologia para representá-lo. Bom, e quais são então as competências da CTN-Bio? A lei, vocês vão ter que ler na íntegra, estabelece várias competências. Eu trouxe aqui algum resumo das principais competências estabelecidas, então, pela lei. Então, em primeiro lugar, é a CTN-Bio que estabelece as normas para a pesquisa com OGM. No anexo da apostila, vocês vão poder verificar todas as normas existentes até hoje pela CTN-Bio que estão vigentes. Tá? Então, as normas para a pesquisa com OGM. Ela também que autoriza e pode acompanhar as pesquisas com OGM. Então, toda instituição que deseja fazer uma pesquisa com um organismo geneticamente modificado, seja uma empresa de sementes, ou seja uma universidade, qualquer empresa que queira fazer isso, tem que ter obrigatoriamente a autorização da CTN-Bio. É ela também que autoriza a importação de OGM, derivados e seus derivados para a pesquisa. Lembrando aqui que, no caso de uma importação de sementes, além da
autorização da CTN-Bio, existe ainda algumas normas que têm que ser cumpridas dos órgãos de registro de fiscalização. Por exemplo, a empresa quer importar uma semente dos Estados Unidos para pesquisa no Brasil, uma semente OGM que não está liberada comercialmente aqui. O que ela tem que fazer? Primeiro passo é conseguir essa autorização da CTN-Bio. Conseguida a autorização da CTN-Bio, ela busca no Ministério da Agricultura, então, essa autorização. E aí, depois, efetivamente, é importado e sofre alguns trâmites, principalmente com relação à quarentena do material, para depois, efetivamente, ir para a pesquisa. Então, é um processo um pouco lento. Bom, ainda sobre as competências da CTN-Bio, ela fixa critérios de avaliação e monitoramento de risco para os OGM. Então, é a CTN-Bio que vai dizer para a empresa que está desenvolvendo, olha, eu quero que seja avaliado isso, isso e isso. Tá? E após a liberação comercial, a empresa ainda vai ter que monitorar esse OGM por um prazo, por exemplo, de 5 anos, e a CTN-Bio é que vai dizer o que deve ser avaliado nesse período. Voltando à questão da análise de risco de caso a caso, ou seja, cada evento, cada transformação genética, ela é feita uma análise em separado. Não significa que, se é aprovada, por exemplo, a soja é resistente ao glifosato, tá? Que é um evento. Não significa que o milho resistente ao glifosato esteja liberado, o algodão resistente ao glifosato esteja liberado. Ou seja, cada um deles passa por seu trâmite, por sua análise individual. Tá? Também compete à CTN-Bio definir as classes de risco para os OGMs. Vamos ver, e vocês podem acompanhar também na apostila, através da resolução normativa número 2. Compete à CTN-Bio também definir o nível de biossegurança e os respectivos procedimentos e medidas de segurança. Então, os níveis de biossegurança estão linkados diretamente com a classe de risco. Então, para você trabalhar com um OGM de classe de risco 1, logicamente você tem que ter uma estrutura toda no nível de biossegurança 1. E assim sucessivamente para as outras classes de risco. Também compete à CTN-Bio identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM potencialmente causadores de degradação no meio ambiente e que possam causar riscos à saúde humana. E, por último, emitir a decisão técnica sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial. Isso aqui é importante. Então, a CTN-Bio, dentro das suas competências, é ela que dá a decisão se o organismo geneticamente modificado é seguro ou não. Tá? Voltando a esse assunto, tá aqui, a CTN-Bio delibera em última e definitiva instância sobre os casos em que a atividade é potencialmente ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade de licenciamento ambiental. O que compete a palavra em última instância ao Conselho Nacional de Biossegurança é a questão socioeconômica. Em termos de segurança, de biossegurança, que é uma análise científica, é a CTN-Bio que tem a palavra definitiva. Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, então, essa decisão técnica da CTN-Bio vincula todos os demais órgãos da administração nessa decisão. Ou seja, todos fazem parte dessa decisão e devem cumprir suas obrigações em relação a esse assunto. As reuniões mensais que ocorrem da CTN-Bio, elas são públicas. Então, existe uma transparência sobre tudo que está sendo discutido lá, inclusive todas essas informações estão disponíveis no site da CTN-Bio. Então, como são públicas, há situações como essa que podemos ver, em que manifestantes entram na sala de reunião, para fazer protestos contra o OGM, e aí temos exemplos do Greenpeace, do Movimento Sem Terra, Via Campesina, e nesse aspecto eu quero fazer um comentário. Nós não vamos tratar, nesse módulo aqui, sobre as questões ideológicas sobre o OGM, né? Se é bom, se não é bom. Nós vamos nos limitar especificamente ao que diz a lei.
Tá? Então, mesmo depois, no momento em que vocês vão poder demandar perguntas para nós, sempre é focado na lei. Não vamos entrar no mérito, porque essas questões ideológicas realmente é de cunho pessoal e nós não podemos nos manifestarmos.